Olá, você é um profissional que está passando pelo momento difícil da demissão? Ou você é um profissional que está aí acostumado com o seu cargo, trabalhando na mesma empresa há muitos anos e esqueceu de se atualizar e de estar ali atento às mudanças no mercado de trabalho e de repente foi demitido? Então, esse vídeo é para você. Fica até o final e entenda como não cair na armadilha da zona de conforto e a se preparar para esse momento da demissão. Vamos ao vídeo. Olá, eu sou a Janei Cristina, para você que não me conhece. Eu trabalho com evolução integrativa de carreira e o meu objetivo é ajudar profissionais a evoluírem de maneira integrativa com qualidade de vida, associando as questões profissionais com as questões pessoais. Então, vamos aqui à nossa apresentação. Bom, como que é um dia crítico do zumbi de carreira, né? Zumbi de carreira é um apelido bem carinhoso que eu dou para aquele profissional que tá lá paradão, né? Não quer estudar, não quer crescer, tá lá no modo automático, né? São essas coisas aí. Trabalha muito, se dedica muito, né? Na cabeça dele, ele acha que tá se dedicando muito, né? Nunca tem tempo para nada, não tem tempo para a família, não tem tempo para o lazer, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para cuidar da saúde, né? E aí é sempre o trabalho em primeiro lugar, muitas vezes até sem pausas, né? Aquela pessoa que não consegue dormir, que está sempre pensando no trabalho, não consegue ter as pausas às noites, madrugadas, compromete finais de semana, muitas vezes até participando de reuniões ou fazendo viagens a trabalho. Então é aquela pessoa que está totalmente querendo agradar, que está querendo atender todas as expectativas dos outros no ambiente de trabalho e esquece de si próprio, da sua família, dos seus amigos, do seu porto seguro. Então esse é um dia crítico do zumbizão da carreira lá. É o cara que trabalha muito, não tem tempo para nada, né? E aí ele começa a viver um caos. Esse caos aqui eu chamo de caos invisível, por quê? Primeiro, ele se acomodou na estabilidade do cargo. Beleza, tá ali, chegou onde ele queria, tá sossegado. Depois ele se acostuma com o salário e com os benefícios. Ele já conseguiu ali ajustar o estilo de vida dele para aquele salário, para aqueles benefícios. Cai certinho ali todo fim de mês. Tá tudo maravilhoso. Vive no modo automático. O que, que é isso? Ele não tem direção, não tem desafios, ninguém apresenta nada novo para ele, ele só faz. É aquele trabalhinho ali maçante, repetitivo ali, ó, de todo dia. Ele só faz. Não sente conexão com o que ele faz. Por quê? Porque ele tá tão no modo automático que ele não pensa no que ele tá fazendo, ele só faz, tá? Ele se conforma com a realidade de vai ser sempre assim. Então ele acredita de verdade que vai ser sempre ali, que ele chegou onde ele queria, é aquele cargo ali, aquele salário, aquele benefício, já está lá naquela empresa há tanto tempo e que vai ser aquilo pro resto da vida, tá? Esse é o caos invisível. É aquilo que vai se construindo dentro da pessoa, o nível de emoção e de sentimento que ela desenvolve em relação ao trabalho dela naquele lugar específico e tá ali só no sentimento. Só que tem um outro tipo de caos, que é o caos visível. E o que eu quero dizer aqui no caos visível? É aquilo que todo mundo vê, mas muitas vezes o próprio profissional ele não reconhece isso, tá? Então, primeiro item aí, é um profissional que ele não é reconhecido. Ele não tem influência, ele não está na linha ali de poder da empresa, então ele não tem influência, não tem poder sobre nada, nem sobre ninguém, sobre nenhum processo, sobre nenhum projeto. É só mais um na fila do pão, tá? Como eu gosto de dizer. É só mais um na fila do pão. Aquela pessoa que tá ali, que se amanhã não tiver, tem outro para botar no lugar sem sofrimento. Então, é esse aqui, é o cara que não é reconhecido, não tá na relação de influência e de poder da empresa, não vê valor no que faz, então nem ele vê valor no que ele está fazendo e a empresa também não reconhece valor naquilo que ele entrega, tá? É um cara desmotivado, sem energia, totalmente esgotado, aquele que chega na segunda-feira, ele já está cansado, parece que o final de semana foi um trator em cima dele, então ele não se divertiu, ele não relaxou,
ele ficou tenso ali com a questão do trabalho, um nível de estresse absurdo, e ele ficou completamente esgotado. É aquela pessoa que não tem mais energia para fazer nada. Ela vai se arrastando para o trabalho porque tem que ir, tá? E começa a desenvolver muitas dores, muitas doenças, e com isso a consequência também são aqueles afastamentos com mais frequência, né? Ele começa a apresentar atestado médico, começa a ficar muito ausente por motivo de saúde. Então isso é ruim. Todo mundo vê isso, por isso que é o caos visível, tá, gente? Então tá todo mundo vendo isso, e ele, profissional, pode até estar achando que é vítima dessa situação. E outra coisa, é o profissional que tem a desconexão com a realidade. É aquele profissional que pode cair uma bomba do lado ali, que ele não tá nem aí, não depende dele. O controle não é dele, o resultado não é dele, a economia não depende dele, a política não depende dele. Então, é aquela pessoa que tá alheio ao que tá acontecendo fora ali, muitas vezes até da própria baia de trabalho da pessoa, da sala onde ela tá, mas até fora da empresa. E aí, quem dirá, né, do município onde ele atua, do estado onde ele atua, do país onde ele atua. Então, é aquela pessoa que está completamente desconectado com a realidade. É o automático mesmo, tá? É o zumbi da carreira de verdade, é esse cara aqui. E aí, o que acontece? Vem o fundo do poço. O que é o fundo do poço? É a demissão. Poxa, a demissão chegou. E aí a primeira sensação que ele tem é a sensação de injustiça. Caramba, eu me dediquei tanto, eu trabalho 24 horas por dia para essa empresa é a minha vida, né? Eu não posso sair daqui, isso é uma injustiça, eu não mereço. Então, essa sensação é a primeira que chega. Depois do susto, né, que ele tomou ali da informação de que, de fato, ele, fui demitido, vem a revolta. Então, essa empresa não podia ter feito isso comigo, isso é uma sacanagem, porque eu me dediquei, porque eu trabalhei, porque eu não tinha vida, porque eu não tinha família, porque eu fazia tudo por isso aqui. Aí vem aquela sensação de revolta. Ao mesmo tempo, vem uma autocobrança. Depois vem, por que eu me dediquei tanto? Por que eu abri mão daquele churrasco, daquela festa de aniversário que eu não fui para ficar aqui pensando na empresa? Olha aí como a empresa me retribui, né? De tanta dedicação, tanto trabalho, olha aí o que está acontecendo. Eu não devia ter me dedicado tanto, eu não devia ter trabalhado tanto, e aí vem essa autocobrança. E no fim da história, o fundo do poço mesmo é quando a vontade é de desistir. Agora eu não quero mais saber de nada, nenhuma empresa presta, nenhum chefe é bom, nada é suficientemente bom para que eu possa voltar aqui à minha dedicação, e ele fica ali com a vontade de desistir até da vida, né? Mas aí vem um grande detalhe. Já não basta esse caos onde ele está inserido, surge um outro caos, que é o quê? Lembra que ele estava lá desconectado com a realidade? Aí a realidade bate na porta dele. Aí ele descobre o quê? Ele descobre que ele tem boleto, entendeu? Ele descobre que ele tem boleto para pagar e que ele não pode desistir da vida. Então, ele não se preparou para esse momento, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista emocional. Depois daquela semana caótica que passou o susto da demissão, né? Que ele já sabe que é aquilo ali que ele vai ter que enfrentar daqui para frente. Então, ele reconhece que ele não se preparou nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista emocional para esse momento. Ele não sabe o que fazer, tá? E agora? Eu que só pensava na empresa, que só queria a empresa, que era a empresa de manhã, de tarde, de noite, 7 dias por semana. E agora? A vida perde o propósito, a vida perde o sentido. Por quê? Porque aquilo era tudo para ele, tá? Ele consegue perceber agora que ele ficou atrasado. Aquela sensação de perda de tempo. E agora, com 40 anos, 50 anos, como é que eu vou recuperar esse tempo perdido? Porque o tempo passou, gente. O tempo passou e a gente ficou para trás, de fato, né? E agora eu vou ter que correr atrás de tudo isso de novo? Ai, que preguiça, né? A pessoa fica com preguiça. Aí parece que esse momento que ela está vivendo é, na verdade, mais complicado do que realmente é, e eu vou explicar aqui para vocês.
Mas ele se vê nessa condição, que agora que ele não se dedicou a mais nada, só à empresa, ele viu que ele não tem saúde, que ele não tem apoio de ninguém, nem de família, nem de amigos, nem de nada. Por quê? Porque só chega cobrança. Ele não se dedicava para ninguém, ele não se preocupava para nada, ele não cuidava da saúde, e aí ele está nessa situação agora, doente, às vezes até sem um plano de saúde, porque o plano de saúde é da empresa e ele vai perder o plano de saúde, aí como é que ele vai cuidar da saúde dele agora, né? Não tem apoio da família, não tem apoio dos amigos, tem apoio de ninguém. Aí ele entra no modo desespero. O modo desespero é o quê? Começa a mandar zilhões de currículos. Começa a aplicar para várias vagas que estão aí no mercado, vagas que ele, né, encontrou na internet, foi lá para aqueles sites, né, tipo LinkedIn, que é uma excelente fonte de vagas aqui de emprego, mas ele começa a se aplicar para um tanto de vaga e não consegue ter nenhuma resposta. Ele não consegue ser chamado para uma entrevista. Ele não consegue passar nem da primeira fase. Por quê? Porque ele está tão desatualizado que ele esqueceu dele próprio. Então ele esqueceu de estudar, ele esqueceu de desenvolver as habilidades que o mercado está precisando, ele esqueceu de cuidar da saúde, ele esqueceu de cuidar do currículo dele. Então agora as empresas olham e é mais do mesmo, é só mais um na fila do pão, né? Já falei essa expressão aqui uma vez. Então é só mais um na fila do pão. E aí começa a esse desespero, né? De mandar um monte de coisa e não ter resultado para nada. Então agora, antes da gente entrar na preparação, né, numa solução para sair desse caos, vamos falar um pouco sobre os motivos de uma demissão, tá? Então existem dois grandes grupos de motivos aqui. Primeiro motivo é aquele motivo que está sob a sua gestão como profissional, né? É o seu próprio desempenho. Então, um profissional que ele só entrega resultado abaixo do esperado, que pode ser com má qualidade, ou atrasado, ou incompleto, né? Desempenho abaixo do esperado. A empresa espera mais de você e você não consegue entregar, né? Outras questões que também só dependem de você: assiduidade e pontualidade. Assiduidade, quando você começa a desenvolver problemas de saúde, começa a se afastar demais por motivos de saúde, com atestados médicos, então isso não é bem visto pelo mercado, tá? As empresas encaram isso como uma questão de assiduidade, tá? E pontualidade, é claro, é chegar no horário sempre, não ficar chegando atrasado o tempo todo, isso é ruim, tá? Habilidades específicas, de repente você está numa posição que exige habilidade específica que você não tem. E muitas vezes a empresa até disponibilizou para você um treinamento, uma capacitação, um curso para você desenvolver aquela habilidade. Ela te deu um prazo para você desenvolver essa habilidade, mas você estava lá paradão, né? Acostumado lá no conforto do cargo, caiu na armadilha de achar que aquilo ia acontecer para sempre, que você estava seguro. E aí você não desenvolveu essa habilidade específica. E outra coisa que também está sob o seu controle aí como profissional é o comportamento. Então, é a cortesia com os colegas de trabalho, é a educação, é a sua conduta ética dentro do ambiente de trabalho. Então, quando isso é ferido ou quando você não consegue ter um comportamento dentro ali do que a empresa espera, e do que está previsto ali no código de ética, código de conduta, também é um motivo que só dependia de você, e aí você acabou escorregando ali nessa parte e a empresa te demitiu, tá? Mas além desses, que pode até não ser o seu caso, você tem ciência de que você tinha um bom desempenho, que o seu resultado era superado, porque você estava sempre sendo elogiado, você é um profissional assíduo, pontual, você tem as habilidades necessárias para o cargo que você estava ocupando, o seu comportamento é o melhor possível, todo mundo gosta de você, você é educado e cortês com todo mundo, então a demissão vem como uma surpresa. E aí quais são os outros motivos, né? Aqueles motivos que estão fora da nossa gestão como profissional, que são os motivos recorrentes ou decorrentes da própria dinâmica interna da empresa. Então você tem ali momento econômico, tanto interno na empresa como externo, momento político também dentro da empresa, porque toda empresa passa por questões políticas ali, e a política externa também, e aí externa a empresa, tá? Não externa de outros países, não, mas também chega lá,
tá? Mudança de legislação. Muitas vezes você atua ali num setor, ou a sua empresa atua num setor muito específico, que mudou a legislação, e agora ela precisa que os profissionais sejam de uma outra forma, né? Tenham um outro tipo de formação, e acaba que eles não podem esperar que você alcance esse nível de formação para se permanecer no emprego, então eles acabam dispensando o profissional. Mudança de hábitos de consumo, que gera problema financeiro na empresa, porque muitas vezes o seu produto ou o seu serviço pode parar de ser consumido, né? E, portanto, você diminui as vendas, e com menos vendas a empresa começa a enfrentar aí dificuldades do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, e aí já não tem mais como arcar com o compromisso daquela folha de pagamento tão alta, e aí começa a reduzir, né, cargos. E também uma reestruturação em geral, né, de cargos e salários, que às vezes colocam exigências que você não consegue atender ainda para o cargo que você tem hoje, e aí as empresas acabam dispensando os profissionais, achando que é melhor dispensar o profissional e contratar um já pronto do que formar e desenvolver aquele profissional que já está na empresa, né? Então são motivos aí que estão fora da nossa gestão como profissional, e que por conta disso a demissão sem justa causa ela pode acontecer. E ela pode chegar para qualquer um. E por conta disso, você não precisa se questionar porque isso é uma injustiça, porque não sei o quê. Por quê, gente? Porque se você ficou alheio a toda essa dinâmica, desconectado com a realidade, as coisas estavam acontecendo e você não se deu conta. Então você não tem que questionar por que você está sendo demitido. Você tem agora que olhar para frente. E olhar para frente é o seu processo de retomada. E é dele que nós vamos falar agora, tá? Aqui no seu processo de retomada, primeira coisa, então, já que você está aí nessa situação de caos absurdo, né? Primeira coisa aqui, respira fundo e vai primeiro reconhecer a sua identidade. O que é o reconhecimento da identidade? É saber quem você é, o que você gosta de fazer do ponto de vista profissional, e se você sabe fazer isso que você gosta de fazer, identificar também os seus princípios inegociáveis, tá? O que são os princípios inegociáveis? Gente, eu bato isso aqui em todo vídeo aqui do canal, eu praticamente estou falando de princípio inegociável. Isso é aquilo que você não abre mão de jeito nenhum, tá? Então, você estava até abrindo mão porque já estava ali na empresa mesmo, você não estava nem preocupado com isso. Mas agora que você está num momento que você tem que se preparar para o mercado e buscar uma nova oportunidade, certamente tem coisas ali que você não pode abrir mão. São os seus princípios inegociáveis, tá? Então, hoje você está numa situação, ou estava numa situação, numa determinada empresa, que você tinha a sensação de que estava se submetendo a algumas regras ou algumas condições que você não gosta ou não gostava e não concordava. Essas condições, esse sentimento de eu estava me submetendo a determinada situação, isso aí já indica um princípio inegociável, porque na próxima empresa você não vai querer mais se submeter a isso, né? Então, esse aí, se você não sabe o que é princípio inegociável, não tem a menor ideia de como identificar, você começa por aí. O que na outra empresa me dava a sensação de que eu estava me submetendo? É algo desconfortável e que você tinha que fazer porque a empresa estava exigindo que você fizesse, tá? Então, isso aí que te incomoda ou te incomodava é, de fato, algo a se pensar e listar como um princípio inegociável para a futura empresa. Pegou? Outra coisa, gente, network. E aqui, muito cuidado, eu coloquei network aqui entre vários asteriscos, várias aspas. Por quê? Porque se você está atuando ou estava atuando numa empresa aonde o setor dela ou o trabalho dela não é o que você gosta de fazer, não é algo com o qual você se identificava, então provavelmente todo o network que você criou ali dentro não vai te servir para nada. Porque essas pessoas só vão te orientar e te apresentar possíveis oportunidades dentro daquele tipo de trabalho que você já vinha fazendo, porque é por ali que ela te conhece. Então, se você estava fazendo um trabalho que você não gosta, estava atuando numa empresa que você não gostaria de estar, mas só estava porque estava no modo automático, e agora você tem que preparar e olhar para frente para
buscar novas empresas dentro daquilo que você gostaria de fazer. Então, aqui é que vem o nosso ponto central, tá? De construir uma rede de contatos, uma rede de relacionamentos dentro do nicho aonde você quer atuar. Se a sua empresa hoje não te dá essa oportunidade, você tem que criar as suas oportunidades. Como, Janei, que eu vou fazer isso? É muito difícil. Você precisa começar a se relacionar com pessoas do nicho que você quer atuar. E você faz isso indo para feiras, congressos, eventos, participando de reuniões, ou indo lá nas empresas, conhecendo as empresas, pedindo para fazer uma visita guiada, tá? Ou tentar marcar uma reunião com algum profissional da outra empresa, só para você poder falar sobre você ou conhecer. Entra no site da empresa, vê quais são as políticas da empresa, como que ela funciona. Hoje, com o Portal da Transparência, a grande parte das empresas já possuem sites onde elas colocam ali quais são as suas regras, as suas diretrizes, a sua missão, seus objetivos, suas metas, né? Seu método de trabalho. Então, as empresas que você gostaria de trabalhar são empresas que você precisa conhecer, ou pelo site, ou por eventos, ou congressos, ou buscando relacionamentos, tá? Comece a sentar em mesas diferentes. Comece a se relacionar com pessoas diferentes dentro do nicho que você quer atuar, dentro da situação de trabalho que você gostaria de ter no futuro, tá? Então, isso que vai fazer muita diferença para você. Então, por isso que o network aí tá entre aspas, tá? Outra coisa, estudar o mercado. Ao estudar o mercado no qual você deseja atuar daqui para frente, você começa a identificar isso. O que o mercado hoje está valorizando, quais as habilidades que eles estão exigindo e que você ainda não tem. Então, aproveita esse momento de descanso que você está aí no processo de recolocação, ou se você ainda está atuando, mas já está sentindo que esse momento aí já está chegando, que a sua vez, que a sua posição na fila já está mais na frente, né? Você já começa a se preocupar com isso, começa a estudar, começa a dar tempo para você, fora do seu horário de trabalho, começa a criar esse tempo para você se dedicar a você, a conhecer o mercado onde você quer atuar, a saber como as pessoas que já estão na posição que você gostaria, como que elas estão trabalhando, como elas estão se colocando nas redes sociais, como que elas estão se comunicando. Então, tudo isso é um conhecimento de mercado que você precisa desenvolver. E estudar sobre você mesmo é outro ponto que eu coloquei aqui, o estudar sobre você mesmo, que é o quê? Já que você sabe no que você é bom, sabe o que você gosta, já estudou o mercado aonde você gostaria de atuar. Então agora você tem que entender o que você quer para sua vida. Aonde você quer estar daqui a 5 a 10 anos? Em que condições você quer estar daqui a 5 a 10 anos? Tá? E reconhecer as suas limitações, para você chegar lá onde você está planejando daqui a 5 a 10 anos, o que te falta? O caminho que você estava seguindo hoje está te aproximando disso ou está te afastando disso? Tá? Então, reconhecer as suas limitações também é importante para você conseguir já ter uma linha ali indicativa do que você precisa desenvolver para chegar lá, tá? E aí nós vamos para uma parte muito importante que é traçar um plano. Você sabe onde você está, reconhece ali o que você quer fazer, aonde você quer atuar, quais são as suas limitações, quais as habilidades que você já tem. Então você se reconheceu ali, sabe aonde você está, sua situação atual. Sabe aonde você quer estar, aonde você quer chegar daqui a 5 a 10 anos. E a partir disso, é o método GPS ali que eu explico lá na minha formação. Já já eu vou falar dela para vocês. Mas sabendo onde você está e sabendo aonde você quer chegar, você consegue ali traçar rotas, caminhos possíveis para você chegar lá, tá? Não tem uma rota única, não tem uma fórmula pronta, não existe isso, não tem receitinha de internet, não tem método carimbado, quadradinho, que se encaixa em todo mundo. Não, cada realidade é uma realidade. Então, cada pessoa é única e, portanto, você precisa encontrar o seu caminho, tá? Mas esse trabalho prévio aí de identidade,
de reconhecimento das limitações e de saber onde você está e aonde você quer chegar, são pontos fundamentais para você conseguir identificar esses caminhos possíveis, tá? Como todo bom plano, você precisa ter metas. Então, as metas elas precisam ser atingíveis. Então, pensa em curto, médio e longo prazo. Então, esse em quanto tempo você tem lá já no seu objetivo principal. Daqui a 5 anos eu quero estar naquela posição. Para eu chegar lá, o que eu tenho que fazer? No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e assim vai sucessivamente, tá? E o custo disso? Você tem condições de investir em tudo que é necessário para você chegar lá? Ou não? Tá te faltando alguma coisa? Por onde você pode começar? Qual é o seu primeiro quarteirão ali a vencer desse caminho, né? Qual é o primeiro obstáculo ali que você tem que vencer? Então você tem que analisar dentro da sua condição hoje qual é o próximo passo que você vai dar, tá? E aí, o que você vai aprender? Já tá ali estruturado a depender do caminho que você vai escolher, você já consegue ali identificar o que você precisa aprender. E tão importante quanto o que eu preciso aprender, tem o que eu preciso desaprender. Então, no desaprender é o quê? Tanto os vícios lá do outro emprego que eu peguei, que eu tenho que me livrar deles o mais rápido possível, mas eu também preciso desaprender aqueles traumas. Eu preciso tirar da minha vida aquelas crenças limitantes que só me deixavam paralisado. Então, achar que eu estou estável, achar que não é bom para mim, que eu não sou suficiente, que eu não conheço bastante, que eu não sou bom, que eu não mereço, tá? Essas situações que antes você achava que era só uma condição de circunstância, que você nunca era chamado para uma promoção, que você nunca era convidado para um novo desafio ou para assumir algo novo, aquilo não era só uma circunstância, uma mera circunstância, tá? Aquilo já apontava, provavelmente, questões ali que você precisava trabalhar. Muitas vezes você estava afastando essas oportunidades de você porque você se achava incapaz. Então, o desaprender tá tanto em vícios, em hábitos que eu tinha, como em pensamentos que só me levam à procrastinação, aonde eu não consigo sair da inércia, coisas que só me sugam energia, né? São os nossos sabotadores aí famosos, né? Então, coisa que só me suga energia e que me tira do foco. Então, isso você precisa desaprender, tá? E outra coisa, o que eu vou ensinar? Porque ninguém chega no momento da carreira, já com alguns anos de experiência, né? Sem ter aprendido nada. Então, o que você aprendeu, o que é bom, muitas outras pessoas podem não saber o que você sabe. Então, comece a estruturar o seu conhecimento de uma maneira que você seja capaz de ensinar as pessoas. Essa é uma habilidade muito requerida no ambiente de trabalho. É a capacidade de ensinar. É você ter a paciência ali com os novatos, né? Com quem está alguns passos atrás aí de você. Então, é importante você saber o que você tem condição de ensinar. E já começa a ensinar. Ah, mas eu tô fora do mercado de trabalho, eu não consigo ensinar nada para ninguém agora, só quando eu entrar na empresa. Errado. Você tem internet. Então você consegue colocar o que você sabe na internet. Começa a se posicionar nas redes sociais, tá? Então isso é importante você pensar nisso também. E por fim, para quem não sabe por onde começar, eu faço aqui um grande convite. Primeiro, antes dos convites, eu quero agradecer você por ter ficado até aqui. E só você que ficou até aqui vai ter essas possibilidades aqui que eu tô colocando, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link de um grupo exclusivo lá no WhatsApp, onde eu compartilho conhecimentos sobre mercado de trabalho, carreira, evolução integrativa de carreira e sobre qualidade de vida e equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Então, se você quiser fazer parte desse grupo exclusivo, clica no link aqui embaixo que eu vou deixar na descrição. Estou criando a comunidade dos evoluídos. Então, nesse grupo de WhatsApp, eu vou chamar as pessoas para participar da comunidade dos evoluídos, que é justamente aquela pessoa que já entendeu o momento que ela está, já entendeu que ela precisa de ajuda e ela quer evoluir. Então, são os nossos aí evoluídos. Então, vai ser um prazer ter você nessa comunidade também.
Outra coisa, método EVIC. É a minha formação em evolução integrativa de carreira que eu estou preparando com muito carinho, com muito cuidado, tá? Um monte de conhecimento, assim, um passo a passo do que você deve fazer para conseguir evoluir na sua carreira e mantendo a sua qualidade de vida. Então é um material muito denso, com bastante conteúdo, e eu vou deixar aqui embaixo também o link da lista de espera para a nossa turma inaugural. Não esqueça de dar a curtida aqui no vídeo, compartilhar com quem precisa dessa informação também, se inscreva no canal, ative as notificações e agradecer mais uma vez por você ter ficado até o final. Me siga lá nas redes sociais, eu vou deixar o link de todas elas aqui embaixo, tá? E, mais uma vez, agradecer ao Papai do Céu por essa oportunidade, por mais esse conhecimento, nos permitir esse aprendizado e que o Espírito Santo nos ilumine todos os dias da nossa vida. Então, um beijo para você e até o nosso próximo vídeo.